Pessoal, tudo bem? Mais um episódio aqui do Antecipa. Quem não conhece ainda esse canal voltado para a área de saúde e segurança do trabalho, está chegando agora, eu já peço a você para deixar o like. Seja muito bem-vindo. Aqui nós falamos sobre um assunto que só quem está mesmo no ramo industrial, quem tem essa necessidade de dia a dia de trabalho, vai ouvir, porque é até algo que nós vamos comentar aqui hoje. A cultura do Brasil não fala sobre segurança e prevenção. E nós temos hoje muitos convidados aqui que trazem essa reflexão e também pessoas que nos seguem que acabam não sendo da segurança, mas acabam gostando do conteúdo, né? Então é muito bacana ter você aqui conosco. Se inscreva no nosso canal. Siga o nosso grupo aí, o nosso canal no WhatsApp. Não, canal do WhatsApp. Não é nem, por enquanto, não é um grupo, não. A gente criou um canal no WhatsApp. De repente você nem saiba disso, mas o WhatsApp tem uma funcionalidade lá que é canal. Então, no link desse vídeo aqui, tem o link do canal do WhatsApp. Lá, você vai receber vídeos, cortes, todas as informações referentes. Se tiver algum tipo de promoção, a gente vai colocar lá nesse canal. Beleza, pessoal? Isso você ajuda a gente. Por quê? A gente estiver ao vivo, a gente joga o vídeo lá para você, você recebe em primeira mão e você ajuda também no engajamento aqui no nosso canal. A gente é pequeno, a gente é pequenininho. Então, assim, um like seu, um compartilhamento seu, isso ajuda bastante. E hoje, pessoal, é um episódio bem bacana, porque esse cara aqui é considerado o primeiro fã do Antecipa Podcast, mano. Esse cara é o 01. É o primeiro. Então você aí que acompanha o Antecipa Podcast, não sei se isso vale alguma coisa. Não sei se isso é bom ou ruim. Ele poderia seguir o SST Online, o Análise de Risco, não. Segue o Antecipa Podcast. Exatamente. Então, de repente você aí acompanha o Antecipa Podcast, você vai ter a oportunidade de vir aqui no nosso estúdio aqui gravar com a gente. Tem pelo menos mais de 2 parceiros aí. Acho que é o Anderson e o Wagner, mandou mensagem lá. A gente vai ver se a gente traz eles aqui pra gravar com a gente também. Um cara que ele sempre comenta. É o Anderson, ele é lá do... não sei se o nome tá certo, é o Anderson. Ele é lá de São João. Esse aqui? Ele mesmo, o Anderson, lá de São João. Parceiro demais, parceiro, vamos trazer aí, Anderson. Você sempre comenta aí os nossos vídeos aí. Então não sei se é um prazer pra ele ou não, mas ele tá aqui com a gente aqui. E é uma história até interessante, vou apresentar ele primeiro, mas eu estava no restaurante, estava ali, eu trabalhava aqui em Paracambina, estava no restaurante. Aí, tô ali almoçando, daqui a pouco ele foi... Você é do Antecipa? Eu falei, caramba aí, vou ligar pra minha mãe agora. Tô famoso. Ainda mandei um... Deu certo, mas... O vento mudou. Estourei, cara. Viralizou algum vídeo. Falei, algum vídeo viralizou. Aí ele falou assim, cara, acompanho você lá do Antecipa, não sei o que, tal. Eu falei, pô, bacana, trocamos um WhatsApp. Depois a gente até conta aqui network que surgiu a partir disso, né? Exatamente. É algo interessante pra gente poder falar. E aí nós estamos com nosso amigo aqui, Jefferson Calista, aí do Linha de Vida também, pessoal. Siga aí o canal dele, siga o TikTok dele, que eu acompanho os vídeos dele. Tô começando, né? E tá bacana. Jefferson, camarada, obrigado aí por participar com a gente aí. Eu que agradeço. Na verdade, é a honra de estar aqui num local que foi... palco de grandes personagens da segurança, né? Alguns até acompanho, a Ana, o Orcades, o Nestor, que é um ícone da segurança do trabalho. Sim. Então, assim, estar aqui, mesmo como um fã número 1, para mim é uma grande oportunidade da gente difundir, né? Trocar uma ideia, resenhar sobre segurança do trabalho, é um assunto que eu gosto, que eu tô na área já há alguns anos, né? Já vai para 15 anos. E muito grato. Obrigado aí pelo convite, pela oportunidade de estar aqui passando um pouquinho do meu conhecimento para a galera que vai assistir esse episódio. Bacana. Ô, pessoal, a gente falou aqui do Linha de Vida, mas é realmente o canal do Gerson. Fala um pouquinho do teu canal. Não, eu tô fazendo alguns vídeos, né? E colocando lá no YouTube, no TikTok. Eu acho que a gente precisa difundir, cara, o nosso conhecimento, né? Conhecimento só é bom quando é compartilhado. Sim. Né? Tem que compartilhar. A gente não conhece tudo, né? Segurança do trabalho é uma área muito grande. Né? Eu costumo comparar a segurança do trabalho como um advogado. Ele se forma e ele vai para uma área especializada lá na área civil, trabalhista, criminal, e você vai se aperfeiçoando. Não tem como um segurança do trabalho, um técnico, um engenheiro, falar que ele conhece tudo. A área é muito grande. Eu até falei num vídeo meu aí, falou para não ser polêmico, né? Mas às vezes você conhece muito, mas a profundidade é pouca. Você é um oceano de conhecimento, mas com método de profundidade. Perfeito. Eu acho que a gente precisa... É tipo aquele pedreiro que faz tudo, né? Faz tudo, não faz nada. Não faz nada. Né? Então, a segurança é muito grande. A gente vai conhecendo à medida que você vai trabalhando com aquele
aquela situação, com aquela obra ou com aquele projeto, você vai se aperfeiçoando. Mas conhecer tudo, acho que a gente sempre está aprendendo, né? No nosso dia a dia a gente aprende todos os dias. A gente costuma brincar aqui que segurança pra gente foi paraquedas, né, velho? Eu ia perguntar exatamente. Eu ia perguntar a pergunta de sempre. A pergunta né, de sempre, porque pra mim foi paraquedas, pra ele também. Pra você também caiu assim. Ninguém sonha em ser técnico de segurança ou engenheiro. Verdade. Ninguém nasce assim. Vai ser o quê? Você médico, astronauta, jogador de futebol. E segurança do trabalho é difícil. Mas no meu caso, o meu pai era um cara do trecho. Meu pai era supervisor de montagem, trabalhou muitos anos em São Paulo. E ele comentava da profissão de segurança do trabalho. Por algum motivo, a minha irmã foi fazer segurança do trabalho e nem terminou o curso, mas ela iniciou. E aquilo ficou como uma possibilidade para mim. Eu, com 23 anos, eu iniciei o curso no extinto... Pode falar? Extinto Senac em Itaguaí. Acho que nem... Eu fiz Senac também, só que fiz Duque de Caxias. Nem tem mais, né, cara? Caraca. Acabou de... Itaguaí acabou. O Duque de Caxias fica em frente ao hospital. Minha filha ficou internada, aí na correria, depois eu reparei e falei, caramba, cara, fechou o Senac, mano. Estrutura, pô, era maravilhosa ali, o Senac de Caxias ali, top demais. Fechou. Os professores, assim, excelentes. Eu tive aula com professores que vinham do mercado, de verdade, pessoas muito experientes, Gerdau, Vale. Então, assim, era muito rico as aulas. Eu entrava às 6 horas da tarde e saía às 10, cara. 4 horas de aula. Mesmo padrão. Então, o que eu percebo hoje também, a galera tá indo pro mercado e, assim, um conhecimento, às vezes, raso, no básico, que é o risco químico, físico, biológico, risco de acidente ergonômico. Não saber avaliar ali uma frente de trabalho. Isso eu acho que o técnico, ele tem que sair da formação com esse conhecimento de normativo. Óbvio que a norma não é tudo, né? A gente tem outras fontes para a gente se alimentar, não só norma. Mas você tem que estar preparado para avaliar uma atividade. E eu vejo que alguns profissionais vêm ainda muito carentes. Tu acha que a galera tá vindo mais crua um pouco agora? Com certeza. E olha que na minha época, né, a gente fez mais ou menos... Eu fiz em 2008 e 2009. E lá em Caxias tinha até a rixa, né? Era Senai e Senac na época. Era a maior rixa mesmo. Os caras do Senai achavam que o deles era melhor... a formação no Senai é melhor que o Senac. E a gente tinha meio complexo de inferioridade ali no Senac ainda, porque o Senai era bravo. E, igual você falou, eu pegava de 6 da tarde até as 10 da noite, de segunda a sexta, 18 meses. 18 meses. Eram 18 meses. Né? E hoje a gente tem umas... Assim, não tô julgando nem criticando, porque acho que cada um é uma realidade, né? Porque às vezes existem pessoas em diversas formações. Que ele vai fazer o EAD ali pela oportunidade, cara. O dinheiro, às vezes, por exemplo, o Sérgio morava aqui em Paracambi, fazia Nova Iguaçu, cara. Acho que eu morava em Magé, fazia em Caxias. É puxado pra caramba, né? Então eu vejo que é uma determinada opção. E existem pessoas que têm experiência prévia. Às vezes a pessoa já trabalha na área, faz ali só pra poder ter o diploma, vamos dizer assim. Mas acho que de repente tá um pouco enxuto mesmo, né? Tá muito, cara. E o profissional de segurança, ele trabalha com vidas, né? Uma análise de risco, num espaço confinado, uma movimentação de carga, uma atividade de escavação. Uma falha numa análise de risco sua ali, você coloca um grupo de trabalhadores em risco ali, de acidente grave. Então, acho que é a tendência do mercado, a questão EAD. Tem cursos renomados como a PUC, que fornece a pós-graduação de segurança EAD. É verdade. Não vejo problema. Agora, você tem que pegar o conteúdo e amassar ele, cara. Se tu trabalha na construção civil, tem que se especializar naquilo que tu trabalha. Eu acho que falta também um pouco, cara, de pesquisa mesmo. Independente de ser presencial ou não. Eu vou te falar o meu caso, por exemplo, né, quando eu fiz o curso. Pra mim era difícil pra caramba pra poder ir pro curso, porque eu morava mais... Na época, né, estamos falando de 2008, cara, a passagem de Magé pra Caxias era R$5, que era dinheiro pra caramba, não tinha bilhete único na época, então era R$10, cara, era difícil, 50 pau por semana, 200 por mês, eu ganhava R$418, era metade do meu salário era passagem, e o curso era 200 e alguma coisa, ou seja, o meu salário era praticamente pra pagar curso e passagem. Mano, era pedreira, entendeu? Aí, às vezes, o que eu fazia? Eu escolhia. Essa aula aqui tem... são 5 aulas, posso faltar uma? Posso faltar 2? Eu vou ir em 3 só. Tinha que fazer isso, escolher pra poder... Ver o que... Só que eu dei sorte, né?
eu acho que a vida também, ela tem um pouquinho de sorte de ter conseguido um estágio logo que eu comecei o curso. Logo eu consegui logo assim não, mas uns meses depois, acho que quase um ano depois. Não, tava na metade do curso, eu consegui um estágio numa consultoria. Aí aquilo dali me acelerou pra caramba, né? Porque aí eu comecei a ver na prática ali o que a gente tava aprendendo no curso, então facilitou um pouco. Mas a questão hoje, para as pessoas, por isso que tem muito técnico se formando também, né? Porque antes tinha essa dificuldade. Pô, eu fico imaginando, tu sai daqui de Paracambi, pegar o trem 2 vezes, né? Pega o trem daqui pra Japeri, de Japeri pra Nova Iguaçu. Nova Iguaçu pegava um ano. Pô, velho, a dificuldade que tem, né? vontade, Essa né? dificuldade. Porém, o EAD, não por ser EAD, mas talvez por ser mais fácil, tem o paradoxo da escolha, né? Já vou falar do paradoxo da escolha, né? Quanto mais opções a gente tem, menos felicidade a gente tem, né? É o paradoxo da escolha. Então, você tem com muita facilidade ali, você não valoriza tanto. Não tô dizendo que o EAD é ruim, porque hoje, pós-graduação, quase todos são EAD. Não tem nem muito pra onde você fugir. Sim. Né? Por exemplo, engenharia de segurança trabalha aqui no Rio de Janeiro. Se você quiser fazer presencial, é na UF e na UFRJ. O restante é tudo EAD. Então não tem muito pra onde você fugir. Mas talvez falte aquela assim, tô fazendo EAD, então vou botar aqui no chat GPT, vou fazer aqui, e de repente falte um pouco também Facilidade, de... facilidade. O conteúdo programático é muito bom, cara, Sim. do curso EAD. Só que as facilidades que você tem de entregar um trabalho e já sair com a nota, metade da nota, e depois você faz uma prova lá e tirou 3, você já tá com a média 6 e passou. Então é a facilidade. Se você não se aprofundar, você vai pegar o diploma do mesmo jeito, mas chega na área com dificuldade. A gente observa isso. Falta leitura também, a Ana Luísa falou sobre isso, né? O pessoal não quer comprar um livro também para ler. Não quer pegar um manual para ler. Existem materiais, às vezes, de graça. Sim. A própria norma, hoje não tem. Entendeu? A própria norma tá gratuita ali. Por exemplo, tá? Eu lembro que quando surgiu o E-Social, as pessoas ficam, meu Deus, como se fosse uma coisa mais difícil do mundo. Cara, aí você pega tem gratuito. Coloca ali. MOC, né? Que é o MOS, na verdade, Manual de Orientação do E-Social. Você digita ali, você não precisa ler o manual todo, você vai lá só na parte de segurança do trabalho. Cara, se você ler aquilo dali umas 5 vezes, você entende. Acabou, cara. É bem didático. É bem didático. Então talvez falte também um pouco dos profissionais isso. Poxa, deixa eu dar uma lida aqui. Eu, particularmente, tenho esse hábito. Poxa, eu vou fazer algo, eu gosto de saber o fundamento daquilo dali. Justo. Então deixa eu pesquisar sobre isso aqui. Eu quero fazer um LTCAT. Deixa eu ver a lei sobre o LTCAT aqui, onde está previsto isso aqui. Embasamento técnico. Onde está o embasamento técnico aqui? Para a gente poder, né, seguir. Então falta um pouco isso também dos profissionais, né? E aí, alguns profissionais reclamam também da questão do salário, ou que não consegue trabalho, ou que não é reconhecido pela empresa, mas você vai ver o dia a dia desse profissional. A profissão já é estigmatizada na questão do... o técnico de segurança, o que ele faz? Ele só manda colocar EPI, cara. Né? Todo mundo fala isso. Quem não conhece a profissão, fala que técnico de segurança só é para colocar EPI, sinalizar a área e colocar cone. Mas não é. Né? Então, isso por quê? As pessoas têm esse estigma. Porque o profissional não demonstra a sua qualidade, não demonstra o porquê que ele está ali, que ele faz parte da gestão. Do outro lado, a gente também tem os empresários, algumas empresas que, na verdade, isso é um corte bom. Muita empresa faz marketing de segurança, não faz gestão. Que isso. E é diferente. Fazer marketing de segurança, você colocar balão, você colocar fita e placas e a gestão, de fato, como é que está? O gerente vai lá, faz uma reunião, fala que a vida está em primeiro lugar, ele fala que a segurança é acima de tudo, né, que o bem-estar do colaborador é a coisa que tem que ser vista, mas ele passa na portaria e não dá um bom dia. Você coloca uma requisição lá de um bebedouro para melhorar a qualidade de vida lá do pessoal que está lá no chão de fábrica ou na frente de trabalho, ele fala que é caro, não vai colocar. Então, não é segurança, é marketing. Né? É tratar a segurança como uma demagogia isso. Então, acho que precisa melhorar de ambas as partes. Acho que falta para muitos profissionais que estão chegando melhorar a qualificação, né? se impor como um profissional técnico, e também a parte das empresas também reconhecerem, né, a segurança do trabalho como algo que é muito importante para a vida do colaborador, né? E para a saúde da empresa, né? A saúde financeira da empresa, a imagem da empresa. Hoje ninguém quer, nenhuma empresa grande hoje, ou pequena, que é o seu nome vinculado a um acidente, né? Hoje, com as mídias rodando aí, Instagram, Facebook, YouTube, um acidente pequeno ou de grande proporção, ele vaza para o Brasil todo. Tá? Então, tem que ter uma preocupação social e também com o teu negócio.
né? Você pode quebrar uma empresa pode falir por uma questão de um acidente de trabalho, com indenização, com passivo trabalhista. Perfeito. Agora deixa eu te perguntar, voltando um pouquinho atrás, você falou que você começou a fazer o curso ali, sua irmã, etc e tal. Teve uma facilidade ali para entrar no mercado de trabalho? Como foi seu primeiro emprego? Você fez estágio? Como é que foi essa situação? Ô Wesley, eu assim, acredito que eu fui abençoado por Deus, cara, essa jornada de segurança do trabalho. Eu terminei o curso e antes de finalizar, de pegar o número do registro, eu já estava trabalhando, cara. Um professor meu que montou uma assessoria em Itaguaí, ele já me convidou para treinamento. Eu sempre fui um cara falante, né, no curso, gostava das apresentações lá. Tem gente que não gosta, esconde, né? Não, fala você. Eu sempre fui o cara... Engraçado que eu mudei, eu no curso eu ficava nervosão, cara. Então eu sempre fui o cara que encabeçava. Não, deixa eu falar, eu falo. Beleza, não quer falar, tranquilo. E aí os professores lá, os professores já com experiência, alguns já donos de assessoria, de consultoria, um desses falou, cara, vamos trabalhar comigo. Eu tenho alguns treinamentos que eu presto lá para a área da Vale, eu vou passar um material para você e você estuda. Então, ou seja, antes de eu pegar o registro, eu já estava trabalhando. Saí de lá, já engatei na obra da ThyssenKrupp, que hoje é Ternium, e daí não parei mais, cara. Não parei mais. Fui para CSN, Super Porto Sudeste, que era na época, o Ike Batista, que era o cara... Sétimo. Era o cara um dos mais poderosos do Brasil, mais ricos, né? Sétimo do mundo. Ele tava com 2 obras, mega obras, né? Que era Super Porto Sudeste e Porto Açu. E eu tava na Super Porto Sudeste. E, cara, não parei. Graças a Deus, assim, em 15 anos de profissão, segurança no trabalho, eu acho que alguns meses que eu fiquei parado por opção, porque sempre tem treinamento. Se você se qualificar, cara, e não tô falando aqui que eu sou o cara, ou você é o cara, o Wesley é o cara, não. Mas aquilo que você se propõe fazer, você tem que fazer bem feito, cara. Sim. Né? Se você vai dar um treinamento de NR35, até hoje, cara, se amanhã você vai fazer um DDS, eu paro e vou ler alguma coisa, para trazer algo especial ali para a equipe. Né? Não é moda vai-se embora. Então isso é para todas as profissões. Se você se dedicar, se você de fato fizer aquilo com amor, com vontade e estudar para que as coisas saiam próximo da perfeição ali, você vai ser um profissional reconhecido. Né? Dinheiro é outra coisa, né? A gente faz muita coisa por amor. Sim. Mas assim, a grana vem com a consequência do que você faz. Então assim, eu falo que eu fui abençoado. Na minha área eu não posso reclamar. Né? Sempre tive oportunidades e trabalhei em grandes projetos aqui na região de Itaguaí. Você se considera querendo ou não, a galera faz essa divisão, né? Sim. O cara que é o profissional mais de campo, o cara que é um profissional mais analista, vamos dizer assim. Você se considera um cara mais, pela tua trajetória, pelo pouco que eu te conheço, tu se considera um cara mais de campo, assim, né? De trecho mesmo. Correto? Eu sempre trabalhei com 80% da minha vida jornada laboral na segurança foi construção civil. Sim. Né? Logo no início eu peguei gestão. Né? Na consultoria, no caso. Na consultoria e depois na construção da Ternium ali. Sim. Tinha uma empresa que eu fiquei mais na parte de gestão, documentação, coisa e tal. Mas, vou ser sincero que o campo me abraçou com... eu me sinto mais à vontade. Só que de 6 anos para cá, eu tô na parte de fiscalização. Né? Numa empresa, numa multinacional, isso exige muito a questão de gestão também. Sim. Então você faz campo, mas você tem muita gestão para entregar. Sim. Né? Assim, empresa grande tem vários indicadores ali que você precisa estar alimentando. Então, hoje na fiscalização a gente faz eu te perguntei para você falar um pouco, né? Talvez você seja o primeiro profissional que a gente traga aqui que tem uma experiência assim, grande na parte de construção civil. Não tô lembrando agora. Não lembro disso. Não sei. Também, não. E a galera se interessa muito, né? Normalmente, quando o cara tá estudando para segurança do trabalho, na maioria das vezes a vontade dele é ir para construção civil, né? Dificilmente o cara fala, não, tô fazendo técnico de segurança aqui para poder trabalhar na farmacêutica, na indústria farmacêutica. Normalmente o cara pensa logo em obra, né? Sim. Você poderia falar pra gente um pouco dos desafios, um pouco da sua experiência, assim, principalmente o início ali, né? No campo, lidar Frio da barriga. que a gente sabe, né? Que o campo é diferente do que a gente aprende um pouco ali na teoria. Como é que equilibrar isso, porque a gente sabe também se a gente não tiver um pouco de jogo de cintura,
de equilíbrio a gente não consegue andar com o nosso trabalho? Poderia falar um pouquinho? Então, a construção civil, ela tem essa visão porque é onde absorve mais. Você tem, acho que, muitas empresas de construção civil, muitas obras de grande porte e, obviamente, que você vai ter mais profissionais de segurança ali. Na construção civil, o grande desafio é a questão da qualificação. Hoje, você presta serviço para uma multinacional, só que a multinacional ela não anda sozinha. Você tem as empresas pequenas, As gatas, né? As gatas, que vão para lá, que é a empresa do seu Zezinho, que é a empresa do seu Fernando, e aí tem aquele mestre de obra já com 40 anos que viu a empresa crescer. Esse cara, às vezes, não sabe escrever, não sabe ler, mas se você dá um projeto para ele, ele consegue interpretar aquele projeto de forma brilhante, até melhor do que um engenheiro civil. Então, só que como é que você passa um procedimento, como é que você passa a parte da gestão ali para ele absorver, como é que ele preenche um documento, às vezes o cara não tem dificuldade. Então, a qualificação, a matéria humana da construção civil, obviamente que você tem que ter um tratado diferente, na comunicação. Então, hoje eu tenho, na empresa que eu trabalho, empresas de eletromecânica e empresas de civil. Quando eu vou fazer um DDS, quando eu vou fazer um treinamento, ou quando eu tenho que, por algum motivo, fazer alguma abordagem, cara, a linguagem é outra. A linguagem para tratar ali com o seu Zezinho, que é o carpinteiro antigão, que é um exímio profissional, é diferente que eu vou tratar ali com um técnico de elétrica, às vezes um profissional de mecânica, que ele já tem um entendimento melhor. O desafio é esse. Acho que o maior desafio da construção civil é fazer o teu recado de segurança chegar e ser entendido. Porque não adianta tu falar bonito, não adianta tu falar frases de efeito que as pessoas às vezes não vão entender. Às vezes o feijão com arroz, o simples bem feito, eu acho que tem mais efetividade do que o pomposo, né? Com certeza. E você teve, assim, alguma situação, assim, desafiante, por exemplo, um acidente grave, algo que, posteriormente, uma análise desse acidente, né, implementação de alguma medida preventiva, assim, que gerou um desafio profissional para você, assim, nessa área, assim? Eu acho que a gente ia falar isso mais para frente, mas, assim, o acidente... Eu tive uma passagem em Guiné Equatorial, eu fiquei 3 anos. Pode falar, pode entrar esse... Então, assim, foi uma experiência muito marcante na minha carreira, não só profissionalmente, mas na minha vida também, né? Foi um divisor de águas, na verdade. Eu cresci muito profissionalmente e lá pude também realizar alguns sonhos pessoal, né? Que o financeiro me proporcionou. Essa oportunidade surgiu como, assim? Foi do nada? Essa oportunidade, bacana, é do network, né, cara? É o que nos mantém no mercado de trabalho. Sim. É muito importante, uma observação, sim, galera. O network é muito importante. Eu tinha uma percepção da segurança do trabalho, alguns profissionais. Acho que isso está mudando um pouco. Não sei se a galera que hoje eu convivo não é dessa forma, mas eu tinha um pé atrás, às vezes achava a galera um pouco soberba da área de segurança do trabalho, assim, muita gente só vê soberba. Que é só assim, dessa maneira, se for pagar tanto, não sei o quê, era meio assim. E, cara, a gente não consegue nada sem network. Sim. A gente tá aqui, nós três aqui, uma parada de network. O Sérgio não conhece. Na verdade, ele conheceu a gente aqui pelo Antecipa. Sim. A gente se encontrou no restaurante, a gente trocou o WhatsApp. Ele me mandou uma mensagem um dia: poxa, eu tô com uma vaga aqui de um trabalho aqui. Freelance, né? Um freelance aqui. O Sérgio tem um outro negócio, né? Que pra ele trabalhar CLT direto não é interessante. Falei, cara, tem um cara que tem o Sérgio. Aí ele até brincou comigo. Pô, ele não vai querer ir pra lá, não, pô. Tá famosão aí, você quer tá zoando. Falei, não, cara, acho que o cara vai querer sim. Mandei o contato do Sérgio. Sim. Agora os dois, né? É a primeira vez que nós três estamos juntos, na verdade. E aí os dois estão trabalhando junto praticamente. Olha o network. Hoje a gente está gravando aqui, os três estamos gravando aqui o... Então o network é muito importante na nossa área, né, cara? Mantém no mercado. Eu fui para essa oportunidade, que para mim foi um diferencial, através do meu amigo, o Marcos Vinícius. Vou até mandar o link do canal para ele, vai ganhar mais um seguidor, tá? Marcos Vinícius. Ele trabalhou comigo aqui no Porto Sudeste e, por algum motivo, eu saí da empresa para ir para uma outra oportunidade, para trabalhar na fiscalização ali na área da CSN. Estava construindo virador de vagão e fui para lá. E o Marcos foi para Guiné, através dessa empresa que estava fazendo o Super Porto Sudeste. Quando chegou lá, a gente sempre se falava, né,
Não tinha, o WhatsApp não era muito forte. Falava, Na época tinha o Facebook, tinha o chat do Facebook. Né? Falava muito pelo Face. E eu tava com 27 anos, solteiro, não tinha filho. Ele falou, cara, já pensou em vir pra cá, pra Guiné? Eu falei, rapaz, você tá louco, o que eu vou fazer? E ele mandava as fotos, só mato, não tinha nada. Eu vou nada, Marco, deixa eu aqui Tava na Concremate nessa época, empresa de fiscalização. Tava bem. Aí, na segunda oportunidade, ele falou, cara, vem, o salário é esse aqui. Eu falei, rapaz, acho que balançou. É um bom negócio. Aí, vamos ver então, coloca o meu currículo aí. Não, eu já vou falar com o gerente, eu trabalhei contigo, né? Sei que você é um cara que desenrola, então eu vou colocar teu currículo aqui. Colocou, ele me voltou na mensagem, Jefferson, o cara olhou aqui, acho que vai dar bom, cara, deu certo. Vai vir mesmo? Eu falei, vambora. Tu já era casado? Já era... Não, solteiro, fui pra lá solteiro. Perfeito. Não tinha filho, não tinha nada. Hoje eu sou casado aqui, ó. Sim. Doutora Raquel. Deixa pra cá. Isso, casado. Deixa pra ela. Aí é o seguinte, cara. Por isso que eu faço assim, ó. Até polia a aliança aqui, ó. Mas é o seguinte, aí começou a bateria de exames, a empresa de Minas Gerais. Fiz os exames, deu certo, cara. Dia 3 de março de 2013, aterrissei no aeroporto de Bata, em Guiné Equatorial. Caraca. Cheguei lá, meu amigo. Qual região ali da África ali? Central. África Central ali. Caramba. Divisa com Camarões. Legal. Acho que Mali, se eu não me engano. Gabão, fica próximo também. Enfim, cheguei lá dia 3 de março, cara. Pensei em desistir, vou ser sincero. Cheguei lá, tinha muito boliviano, paraguaio, e eu não entendia muito espanhol, muito pouco. E eles não falavam espanhol, na verdade. Era um dialeto deles lá, Guarani, eu acho. Cara, e eu, por sorte, tinha um gerente de logística que tinha ido primeiro, também estava lá para recepcionar a galera do voo. Falou, cara, tu veio, coisa e tal, pô, legal, entra na caminhonete aqui que tu vai comigo. Do aeroporto para onde eu tava, a gente chamava de acampamento. Eram 2 horas e meia de mata adentro. Aí cheguei lá naquela floresta e lá, bem-vindo ao acampamento. Bom, em espanhol, né? Cheguei lá, primeiro dia tenso. Recrutamento militar, né? A gente morava em container lá, cara. Fui pro container, dormi, com medo, né? De tudo, de doença, de um montão de coisa. Bom, fui ficando no primeiro dia, primeira semana passou, de boa. Cara, com 20 dias morreu um paraguaio de malária lá. Meu Deus. Nossa. 20 dias, morreu um paraguaio de malária. Falei, cara, eu vou embora. Fazendo o que aqui, meu irmão? Meter pé. Entendeu? Pensei em pegar a carteira e jogar. Sério, cara. Morrer de malária. E o pessoal, quando o voo saía a cada 21 dias. O cara morreu lá, engavetava ele numa geladeira e ficava 21 dias esperando. Caraca, mano. Tinha um local para isso lá em Bata. A cena da cidade era Bata. Quem tiver curiosidade, pesquisar. Guiné Equatorial, a cidade é Bata, que chama. Lá era um centro mais evoluído. E o cara ficava lá, numa geladeira lá esperando. E depois ia no voo junto com as pessoas, que o voo era fretado. Fretava o voo, vinha 200 pessoas da empresa no voo. E o caixão de madeira, né? Madeira da floresta, tá? Era feito na carpintaria. Sem brincadeira, não tem recurso lá, cara. No meio da Guiné, é como se fosse a Amazônia, entendeu? Tá achando que é fácil? Não, meu amigo. Loucura. Cheguei lá, mas aí passou os 20 dias, eu falei... Não, peraí, rapidinho, deixa eu... É doideira, é. Ia no meio do avião ali, Não. Ia na parte, no compartimento de carga, né? tá. Compartimento de carga. A gente voava num Boeing 777. Quem conhece é um baita avião. Voo fretado. Assim, cara, a gente tinha muito amparo da empresa. Tinha 3 médicos no acampamento, tinha dentista, tinha psicólogo, tinha recreação, profissional de educação física. Então, assim, eu não passei aperto lá. É mais a questão emocional, né? Enfim, aí a gente passou esses 20 dias, eu falei, cara, eu vou embora. Isso aí, no próximo voo, vou botar minha carteira lá. E tá doido? O cara morreu de malária. Passou 20 dias. Caiu o carvão. Caiu o salário, eu olhei. Falei, meu amigo, para eu ganhar isso aqui no Brasil, são 4 meses de trabalho. Não, botando aquele reajuste que a gente fez hoje aqui,
Eu tava na época com uns 4 contos ali onde eu tava. Então, 3 meses de trabalho. Mas 4 contas aqui no Brasil, você tem que... Com o teu custo de vida, que lá você não teria. Então é basicamente o dinheiro limpo, praticamente, né? Era limpo, cara. Limpo, pô. Comia, bebia, dormia no ar-condicionado. Futebol, tinha academia, cara. Academia. Solteiro ainda? Pô, só que é no meio do mato, cara. Não tem como tu fazer nada, não. Tá? No meio do mato. Enfim, aí foi passando... Né? Caiu o carvãozinho, eu falei, cara, vou ficar por aqui, porque é aqui que eu vou mudar minha vida. Eu vim de uma família pobre, entendeu? Então eu tô tendo uma oportunidade agora de mudar a minha vida, eu vou encarar isso aqui, cara. Não tem malária certa. Passou um ano e meio, eu peguei uma malária. Caramba, cara. Peguei uma malária lá. E aí, outra vez que eu pensei em ir embora isso de novo. Isso aí tu não contou. Falei, cara, eu vou embora. A malária... Com 3 dias da medicação que eles aplicam lá, você já tá voltando para o projeto. Né? Mas é assustador. Eu troquei de camisa umas 4 vezes na madrugada, assim, de suor. E teve gente que pegou 2, 3, 4 malárias. Então, assim, é um desafio muito grande. Eu vi muitos profissionais chegando lá e falando, pô, isso aqui é um paraíso para ganhar dinheiro. O cara não ficar 20 dias, pedir para ir embora no próximo voo. Vi vários. E como que a empresa fazer, por exemplo, quando o cara... Desculpa o termo, pedir arrego, o cara falou, não quero voltar. Tinha que esperar. Não, mas vamos supor, o cara pediu, o voo é depois de amanhã. O cara voltava no voo mesmo? Voltava. Tinha algum protocolo que o cara tinha que... Não. Se ele pediu arrego lá, não dá pra mim mais, a questão emocional. Óbvio que a empresa tentava, o porquê? Porque não é fácil você conseguir pessoas que... De repente, se eu fizer uma pesquisa, você quer ir lá pra Guiné Equatorial, ficar lá 4 meses pra ganhar tanto? Nem todo mundo vai aceitar, cara. Quem tem família... Quem é apegado à família aqui não vai. Hoje, por exemplo, eu não iria. A não ser que fosse uma coisa de outro mundo, que pudesse levar minha família, né, minha filha, minha esposa. Hoje eu não iria. Então, eu vi muitos profissionais chegando lá, diversas áreas, falando que ia ficar. Vou ficar 10 anos aqui, eu vou aposentar aqui. E indo embora no primeiro voo. Por quê? Controle emocional. Eu fui com a meta, né? Consegui ficar 3 anos. Caramba. Cara. E assim, o que eu percebi lá para a área de segurança. Jefferson, o que tu viu lá de diferente? Como é que é atuar em Guiné Equatorial? Como é que é atuar em Angola? Cara, a mesma concretagem que tem aqui, tem lá. O risco de escavação que tem aqui, tem lá. É a mesma coisa. A diferença lá é a matéria humana. São as pessoas. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Justamente. Né? Então, você imagina, o guineano, que é o pessoa que nasceu em Guiné Equatorial, Nativo. Ele sobe em árvore 20 metros, cara, sem usar nada, para pegar um fruto. Né? Aí você chega lá, fala para ele que a partir de 2 metros ele tem que usar cinto de segurança. Então, assim, a gente teve que fazer um trabalho minucioso lá. O motorista de caminhão, a maioria eram guineanos. Né? Você imagina soltar um caminhão trucado, caçamba, na mão de um cara que nunca dirigiu. Não, aí é o seguinte, a empresa tinha um centro de como se fosse uma autoescola. A empresa montou como se fosse uma autoescola lá. Preparava, tinha simulador, computadorizado, tinha tudo. Montava, preparava, mas ainda assim não é a experiência de campo, né? Aí eles ficavam rodando lá com o instrutor, só que tinha muito acidente. Várias vezes eu almoçando, eu dando... fazendo as rondas de segurança, o rádio acionou e, vai lá pro trecho tal, acidente. Chega lá, o caminhão tombado. Fala, cara, eu só quero saber onde está o corpo. Aí vem alguém comigo, não, vamos lá olhar. Quando eu pergunto, cadê o motorista? Não, o motorista sou eu. O próprio cara que tomou e conseguiu pular pela janela e sair fora. Os caras parecem que são feitos de mola lá, cara. Se aqui no Brasil tinha morrido. Então, assim, o nível, a questão cultural é muito... a segurança é muito comportamental, né, cara? Então, se você pega, trazendo aqui pro Brasil, um camarada que ele ultrapassa sinal, que ele não cumpre procedimento de trânsito, que ele descumpre as regras aí fora, o que te leva a crer que esse cara vai para dentro da empresa e ele vai cumprir as regras de segurança porque ele fez uma integração? E olha que assim, o Brasil, por mais que a gente critique o Brasil ele tem normas avançadas em segurança do trabalho. A gente tem pelo menos aí desde a década de 70 aí, né, normativas referentes à segurança do trabalho. Imagina um país, igual você está falando, que acredito eu que basicamente não deve ter leis, né, relevantes em relação à segurança do trabalho, né? Acredito que não tem a lei trabalhista, mas ela é como se fosse uma CLT, mas ela não tem normas específicas, pelo menos na época.
como se fosse a ANR. Sim. Não tem uma norma específica. Ela cita, ela fala, mas não... Fica só ali na lei, né? Não aprofunda. É. Não aprofunda. Que a norma, a ANR é como se fosse um manual técnico daquilo que está preconizado Sim, na lei, né? sim. Vamos dizer assim. Né? E em contrapartida, eu aqui nos bastidores, eu tava falando que eu também fui pra Austrália. Eu fiquei 7 meses lá. Não fui para trabalhar. Eu fui para... Era um sonho. Eu fiquei 3 anos no meio do mato, já tinha uma coisa meio que planejada. E eu fui. Fui para fazer intercâmbio, para tentar aprender inglês. Eu nunca tinha feito inglês, coisa e tal. E fui para passear também, assim, aproveitar um pouco a vida ali, né? É uma coisa que eu tava na cabeça de fazer e fui. Só que quando eu cheguei lá, depois de 2 meses, que eu já arranhava um pouquinho do inglês, aí eu comecei a me cadastrar nas agências. E na Austrália é o seguinte, eu fiz o curso de segurança na Austrália, que é chamado White Card. Para você trabalhar na Constituição Civil, você tem que se cadastrar no órgão do governo. Qualquer profissão ou só... Constituição Civil. Mas qualquer profissão dentro da segurança do trabalho. Não é... Dentro da Constituição Civil. Não é igual aqui, que você vai trabalhar hoje numa empresa X, você tem que fazer NER 35, 33, 34. Vai para outra, tem que fazer isso tudo. Se você fez o White Card, tirou o White Card, você está apto a trabalhar na Constituição Civil da Austrália. Tá? Então eu fiz lá com alguma certa dificuldade, porque estava com 2 meses lá e meu inglês não é bom. Então, mas consegui fazer. Mas esse White Card, vou te cortar, é feito pelo governo? Tem algumas escolas credenciadas no governo. E aí você faz o curso, tem uma prova, você faz a prova, e aí você tira um White Card, tem uma numeração. Depois eu até te mostro lá, quando tu for lá pra gente trabalhar, eu te mostro. É uma carteirinha. E te dá a habilitação para você atuar na Constituição Civil. E aí nessa que eu me cadastrei nas agências, e lá é interessante, cara, é que você se cadastra numa agência e a agência te liga para você ir fazer o freelance. Né? Eu fui para lá com a grana, eu não precisaria ter trabalhado. Eu fui preparado para ficar lá. Mas eu falei, cara, é uma oportunidade que eu tenho até para treinar Questão o inglês. de experiência de vida também, e né? economia também, né? Porque você vou receber. Aí eu conheci um brasileiro, cara, né? Numa dessas entrevistas que eu liguei, aquele inglês bem ruim, né? Quando ele falou, "Are you from?" Eu falei, Brasil. Ele falou, rapaz, tu é brasileiro? Aí tá. Ele falou, então chega pra cá que eu tô com uma obra aqui. O que tu sabe fazer? Eu falei, cara, eu sou segurança do trabalho. Mas aqui tu não vai poder atuar, teu diploma não vale. Falei, mas eu sei dar um ponto de solda, eu sei trabalhar com lixadeira, furadeira, vem aí. Tô disposto a trabalhar. Então tá, vem pra cá. Aí eu já tinha o White Card, que é obrigatório. Os EPIs, você que tem que comprar. Tá? Você compra a blusa, o short, não bota, é a empresa que fornece. Não é a empresa que fornece. E dependendo da tua profissão, se tu for um carpinteiro, um pedreiro, tu ainda leva as ferramentas. E aí a agência te paga. Tu trabalhou 15 dias ali, ela vê, trabalhou 15 dias aqui. Mas é obrigatório? Tipo assim, tu paga teu EPI, mas tipo assim, tu não pode trabalhar sem EPI. É uma parada tipo assim? Não, tem cobrança. Tem cobrança. Tem cobrança, lá tem segurança no trabalho. Eu só não consegui atuar porque o diploma não vale. Eu tinha que validar o diploma, estudar 2 anos lá e não foi... Lá existe então uma profissão similar à segurança do trabalho aqui? Existe. Qual é o nome lá? Tu não sabe o nome? Eu não sei o nome, tá. mas pode ser Safe Technician, alguma coisa... mas existe... Eu conversei com um rapaz que atuável não, cara, que a segurança é muito forte. Aí o que ele falou? Bom, tu não pode assinar, mas eu tô com a obra predial, tu pode me dar uma ajuda nas questões de segurança, ver onde o pessoal tá ancorando, porque assim como no Brasil, você tem estrangeiros lá que trabalham que vão para lá para trabalhar, de outros países. E com uma cultura também baixa de segurança. Então eles também têm problemas nas construções, que não são os australianos. O americano, o australiano, eles não gostam desse tipo de trabalho. Eles falam que é o subemprego, né? Sim. É mais para o pessoal de fora. Então essas obras têm muitas pessoas de fora, né? De outros países, indiano. Então aí tem muito problema de segurança. E eu acabei ficando lá 1 ou 2 meses com ele também ajudando. E o que eu pude perceber? Que na Austrália e África, cara... Aqui na Austrália, o pessoal já tem um conceito de segurança, o australiano mesmo. Eu ficava observando a companhia de luz indo lá trocar as lâmpadas. O pessoal desce, isola a área, bota o colete, faz tipo como se fosse um DDS, alguém assina uma permissão. Isso você observa que não tem uma liderança de alto patamar ali. É cultural dos caras. Então, eu acho que a segurança só vai mudar o conceito aqui no Brasil
quando de fato a sociedade perceber a importância da segurança do trabalho, o quanto isso afeta a nossa sociedade. Só para contextualizar, nós tivemos em 2024 mais de 3 mil, quase 3 mil mortes, mais de 470 mil acidentes de trabalho. E isso, quanto que pesa isso aí para o bolso do contribuinte, né? Para a sociedade? Bilhões, cara. Então o governo acho que precisa... Faz alguma coisa, mas acho que precisa incentivar mais. Por exemplo, segurança tinha que ser ensinado na escola. No Cara, básico. teve o seu Ivan, ele falou uma coisa aqui que eu achei bem interessante. Isso virou muita chave na minha cabeça. Eu não vou... Mando um abraço pra ele aí, Ivan Cunha. Ele falou que... Eu não vou lembrar agora a data, que eu não lembro agora a data exata. Mas se eu não me engano foi... 40 e pouco. 30 ou 40 e pouco. Não funcionava da forma que é hoje. Que hoje como é que funciona? Hoje você se acidentou, 15 dias a empresa paga, depois isso vai pro INSS, né? Sim. Antigamente não era assim. Funcionava como se fosse um seguro. A empresa ela era obrigada a pagar um seguro, como se fosse um seguro de carro. Então, se o funcionário se acidentasse, ele ficaria nesse seguro e não no governo. Sim. Então, primeiro a empresa tinha que pagar, segundo, tinha sinistralidade, ou seja, você tem muito acidente, o que vai acontecer no outro ano? Tu vai pagar um seguro maior ainda. Maior. O carro, né? Exatamente. Então, com isso, a tendência era se hoje se mantém dessa maneira, a tendência... Gente, eu posso estar falando assim um pouco diferente, mas era basicamente esse o sentido. Esse sentido. De repente, se hoje se fosse dessa maneira, como era lá atrás, porque se você, por exemplo, igual o seguro, né? Se você tem que pagar lá aquela franquia, ou então se você tem um plano de saúde, você tem que pagar com participação, pô, tu vai pensar 2 vezes. Pô, se eu pagar, eu vou ter que pagar com participação aqui, ou então vou ter que pagar aqui a franquia do seguro aqui. Não é só tipo assim, paguei. Então isso gera uma responsabilidade para cima das empresas, geraria uma responsabilidade para as empresas, e ela, por sua vez, se ela tem que pagar, o que ela vai pensar? Pô, não vou contratar qualquer profissional. Eu vou contratar um profissional que seja bom para poder implementar a segurança do trabalho na minha empresa, né, no caso. Então eu acho que também esse pensamento também, que muitas das vezes o próprio trabalhador e o próprio empregador, tem empregador que ele desconhece, né, que existem, a gente estava falando aqui no bastidores aqui sobre o RATS, ele desconhece isso. Sim. Ele acha que acabou, os 15 dias ele pagou, ele manda pro INSS e acabou, e não, cara. Então existe tributação relacionada a acidente do trabalho. Então tem isso, tem a questão cultural. Eu acho que o podcast, eu acho que o seu trabalho no Linha de Vida, ele contribui para isso, por isso que antecipa. Às vezes as pessoas não entendem. Pô, vocês ficam lançando polêmica. Cara, mas muitas das vezes são essas polêmicas que vai fazer um cara que não tem nada a ver com segurança do trabalho parar para assistir o nosso canal. Exatamente. E aí ele vai assistir um vídeo ali do Ana Luísa Orcaz, vai assistir o teu vídeo aqui. Tem vídeo técnico aqui no canal. Se você quiser, você procura aí, é o que mais tem vídeo técnico aí. E você vai ver, tanto eu quanto o Sérgio aqui, conversando tecnicamente com todos esses profissionais. Já conversamos aqui com a Ana Luísa, por exemplo, que é auditora. Conversamos com o Nestor, que é um dinossauro na área de segurança do trabalho. Jonathan Terres, entre outros profissionais aí. A gente não tem problema nenhum em conversar com esses profissionais técnicos, mas a gente sempre entendeu que o Antecipa, ele é uma ferramenta para a gente poder divulgar também a segurança do trabalho. E a gente conseguiu alcançar mais pessoas, tentar trazer essa realidade aí, trazer a realidade do trecho, trazer a realidade do dia a dia pro cara entender, caramba, é isso aqui. Ó, não é Uma forma também... mais descontraída. Exato. Né? E não só descontraído, mas tipo assim, a realidade. Você tá contando aqui a realidade. Tu não tá contando aqui a história da carochinha. Que eu vivi, né, cara? Eu vivi isso aí da segurança do trabalho durante 15 anos. Exatamente. E é legal porque eu vejo muita gente falando de segurança. E eu acho que isso é bacana, porque difunde a cultura de segurança, né? Tem pessoas que são mais para a área acadêmica, né? Que são mais estudiosos, mas que também não tem tanta a bagagem de campo. E já tem o cara que é mais de campo, que já fala mais a realidade. Eu acho que tem... Só que a segurança, ela precisa ser entendida da seguinte maneira. Você fazer gestão de segurança numa empresa grande é mais fácil. Você pegar uma Petrobras, Vale, Gerdau, Procter & Gamble e outras, né? Você chega ali, ó, a linha de vida não dá para usar. Então, beleza, vamos qualificar a linha. O cinto tá ruim, tira, vamos usar outro. É fácil. Só que o Brasil, você pode pegar, dar um Google aí, mais de 90% são de empresa
pequenas e familiares. são pequenas e médio porte, né? É a empresa do seu Zezinho, a empresa do seu Luiz, que era pequeno, uma serralheria, e foi crescendo, e hoje ele tem 50 funcionários. Essa é a grande realidade. Não é? A gente falar de sistema de gestão, de software, de IA, isso é bacana. Acho que tem que ter uma galera indo na frente, fazendo o caminho. Mas o Brasil não está nesse patamar todo, não. Nem todas as empresas estão ainda nesse nível. A realidade é essa. O Sérgio que faz assessoria, você, eu que no dia a dia recebo empresas ali de construção civil, eu sei o que eu estou falando. Tem empresas, a gente está falando de IA, de software de gestão, isso é bacana, tem que existir. Né? A gente precisa de evolução. Mas a realidade, às vezes, no campo é a empresa que não tem nem a ficha de papel de EPI, cara. Entendeu? E você falar para ela de software de gestão ali, o técnico de segurança, o profissional de segurança passa por isso. A realidade de campo ainda é essa. Então a gente precisa... O cara não tem nem um container ali com um computador não, ali para ele fazer um... Não tem, cara. O pessoal fala que a gente desestimula, mas a gente fala... Tem esses desafios, né, cara? Por exemplo, de 10 empresas, quantas que valorizam a segurança mesmo, Jefferson, na real? Cara, eu não tenho uma... Se eu te falar aqui, eu vou estar... É um chutômetro, mas são poucas. Eu entendo também, Jefferson, que às vezes essa valorização não é uma valorização proposital, não. É falta de cultura e de conhecimento mesmo. A gente estava falando. Porque esse exemplo do Zezinho que você deu, eu sempre o exemplo ali. O cara tá ali na casa dele, ele começa a fazer torta. Aí a torta começa a vender, daqui a pouco ele vai contratar um, contratar outro, daqui a pouco, vou fazer propaganda aqui, vira uma arte pão. Mas ele é padeiro, cara. Nem sei se o dono é padeiro, mas tô chutando aqui. O cara é padeiro, o cara não estudou pra ser empresário, não. Aconteceu, cara. E, às vezes, entendeu? Às vezes o cara, ele é um gênio pra empreender, ele tem segunda série, pô. Não tô dizendo que quem tem segunda série, não é esse o ponto, mas assim, mano, ele não estudou isso, às vezes ele nunca nem ouviu. Tem gente que, eu falo brincando, às vezes eu falo assim, pô, eu sou da área de segurança do trabalho. Às vezes, por exemplo, eu sou engenheiro de segurança do trabalho, às vezes eu prefiro falar só técnico, porque se você falar engenheiro, aí que embola mais a cabeça da pessoa, a pessoa nem sabe, engenheiro de segurança do trabalho faz o quê? Entendeu? Até você tentar explicar, é difícil. Tem gente que não sabe o que é segurança do trabalho, não. Tem um projeto aí que você vai, obra aí, que o cara tem um caminhão agarrado na obra lá de concreto pra entrar. Fala, chama de segurança, ele acha que segurança é patrimonial. Pô. É isso mesmo. Entendeu? Então, tipo assim, o cara, às vezes, ele não investe em segurança do trabalho porque ele não teve o conhecimento. Esse cara não foi pro Sebrae, que é muito bonitinho. Tu criar uma empresa, vou fazer um plano de negócio aqui, Sim. Vou lá no Sebrae. Mano, não é 99% das empresas isso não acontece. E se o cara fizer isso, a empresa nem vai fazer sucesso. É o cara aí, vai na cara dura, pega empréstimo aqui, faz isso aqui, tal. Vai ligar pro fornecedor pedir. Cara, tu tá empreendendo, tu sabe. Você liga pro fornecedor e fala assim, ó, o dinheiro vai cair, aí o dinheiro não cai, você liga de novo. Entendeu? É difícil. É o cara fazendo o financeiro, muita gente quebra pro cara. Você vai no banco, aí o banco tá com o juro mais alto, você vai na agiota que tá melhor. Porra. Que não mata. A realidade é outra. Eu queria voltar num ponto que passou despercebido aqui, mas uma coisa que marcou muito a minha vida na segurança. Você me perguntou, você, cara, passou por alguma situação, algum desafio? Eu passei por uma situação, um episódio, um dia comum de fiscalização de obra. Eu fui fazer a ronda de segurança, passei por uma montagem, tinha um soldador no andaime. Esse cara tava sem atracar o cinto de segurança na linha independente. Eu abordei e falei, meu amigo, quebra o galho aí, coloca o cinto. Aquela abordagem de campo, né, padrão. Política da boa vizinhança. Não, pode deixar. Continuei a ronda, passei na ronda, mais alguns problemas, eu já voltei, quando eu fiz a volta eu já voltei mais pilhado. Quando eu passei lá, depois de uns 20, 25 minutos, tava ele em outra posição da tubulação soldando, porém sem atracar o cinto de segurança. Aí eu já tava um pouco áspero, já fui um pouco mais enérgico, já pedi para chamar a supervisão, encarregado, tá, fiz aqui, pedi para ele descer, né, por favor, desce aqui pra gente conversar. E nesse meio tempo que tá chegando ali a supervisão dele, encarregado, esse cara começa a chorar, bicho. Chorar mesmo de... A lágrima caía assim no chão. Falei, cara, o que aconteceu? Tu achou que minha abordagem foi muito ríspida? Ele, não, cara, até te peço desculpa, realmente eu estava errado. Só que o seguinte, hoje é meu aniversário. A única pessoa que me ligava era minha mãe. Cara, eu até me arrepio, sem brincadeira. A única pessoa que ligava era minha mãe.
e hoje faz alguns dias que ela faleceu. Então, um dia que pra mim tá sendo horrível, eu te peço desculpa, mas não vai acontecer mais, mas a situação é essa, coisa e tal. Cara, aquilo me desmoronou. E aí nas abordagens agora, quando eu vejo uma situação, isso me vem na cabeça, eu falo, cara, eu não vou chegar ali, eu vou ter um tato pra chegar, porque eu não sei o que aquele cara tá passando. Ele tá com problema com a família, tá com problema com a esposa, se ele tá com a dívida, tá com a agiota atrás dele. Tá? Então a gente tá lidando com pessoas, cara. Então a segurança, que acho que quem trabalha com segurança tem que ter esse dom, cara. E isso, cara, isso que é o interessante, que é a segurança, a realidade do dia a dia que a gente fala aqui. Isso tudo aprendeu lá no Senac, lá de Itaguaí? Não faz, nem em faculdade, em lugar nenhum, nem no EAD. Não ensina isso daí. Não sei, não aprende, mano. É o dia a dia. Nem na PUC fazendo lá higiene ocupacional lá na PUC, lá tu vai aprender isso não. Isso é no dia a dia. Dia a dia. Isso é no dia a dia. A gente só aprende no dia a dia, isso aí. Então, uma coisa que marcou muito, assim, e eu aprendi que, às vezes, você tenta ser um pouco... Às vezes você fica chateado com algumas situações recorrentes numa frente de trabalho, num projeto, e você, às vezes, quer... Não, agora eu vou chegar lá com os 2 pés e vou parar o que tem que parar, coisa e tal, vou chegar mais ríspido. Mas, do outro lado, tem um ser humano, né, cara? Não é só um número ali. É uma pessoa que tem família, que tem problema. Então, acho que isso mudou muito a minha visão de abordagem. Tá mais preparado e é na questão também que a gente fala, isso não aprende na faculdade, não aprende no curso, mas as pessoas têm muito essa questão, segurança do trabalho só fala em norma, né? Cara, só fala em norma, que a NR18 fala que é isso, NR10 fala isso. A gente precisa se aprimorar mais nas questões, né, em outros viés, né? Em outro viés, por exemplo, ler um livro sobre psicologia do trabalho. Eu tô até com um livro na mochila aqui da Juliana Bley, que eu li o livro e quero ler novamente. Fala sobre comportamento, cara. Às vezes a empresa vai fazer uma investigação de acidente, isso tem muito, né? Eu participei de algumas, e a tendência da gestão é tentar colocar ali, sempre que a culpa foi do colaborador, né? Sempre no final faz a espinha de peixe, só vai no mão de obra. A investigação vai para onde ela quiser. Aonde o cara que está fazendo a investigação joga a investigação para onde ele quiser. Sim. Se ele quiser levar para o colaborador, ele vai levar. Mas será que ele vai verificar de fato quais foram as condições que levaram aquele colaborador aquilo? Pô, o motorista passou ali e ele esbarrou na cancela, ocasionou um acidente. Quantas horas aquele cara está dirigindo? Né? Quantas cargas ele já foi em São Paulo, voltou de novo e não dormiu? Não é isso? O cara às vezes não almoçou, tá com problema. Então, uma investigação bem feita, imparcial, ela tem que levar em consideração isso tudo. Né? E no livro até deixo aqui... Bacana. Tem ele? Tenho. Tá na mochila aqui, não sei se consigo pegar. A mochila tá lá fora. Tá lá fora. Mas é um livro da Juliana Bley. Comportamento Seguro. Muito bom livro. Indico. Já, você também que já empreendeu e continua empreendendo na área. A área de segurança do trabalho é boa para quem quer ser empresário? Cara, eu sempre fui um aventureiro. Eu tenho CNPJ há pelo menos uns 15 anos. A área de segurança, ela é boa para empreender. Só que você tem uma coisa que é a transição. Você fazer a transição do CLT, daquilo que te coloca o pão na tua mesa ali, e você fala, não, cara, eu não vou mais trabalhar com CLT, eu vou migrar agora e vou pro CNPJ. Eu consegui fazer essa transição há 6 anos atrás. Que eu falei, cara, eu não vou aceitar mais trabalho CLT. E vou mergulhar no meu CNPJ. Foi difícil, que empreender no Brasil é difícil, porque você tem vários tributos, e ninguém te incentiva com nada, o governo é teu sócio, né? É isso aí. E você tem que pagar ali todo mês, senão vão travar a tua nota fiscal. Mas hoje, eu acho que vale a pena. Mas assim, você tem que ter alguma coisa para mostrar, né, cara? Tu é um empreendedor na área de segurança. O que tu sabe fazer? Tu é especialista em quê? Né? Tu tem que vender algo que você se especializou. Então, se você é bom com documentação, com sistema de... elaboro um excelente PGR, um LTCAT, eu faço um bom laudo, eu trabalho com perícia, beleza, tu é especialista nisso? Então que vai dar certo. Não, eu sou um cara que eu gosto de treinamento, eu sou um cara que eu entendo das normas, eu sou um bom falante, eu consigo me comunicar bem com o público. Cara, montou uma empresa de treinamento e vai. É fácil? Não. Lógico que não, para nenhum ramo é fácil. E tem que persistir. Na primeira
quebra-mola que tu passa, não, cara, acho que não dá pra mim, não. É porque tem uma galera que, por exemplo, fica sempre essa discussão, né? É uma percepção minha, sem nenhum tipo de estudo, nenhum tipo de estudo aprofundado e comprovado, tá? Isso aqui é um achismo mesmo. Achismo mesmo, né, Wesley? Mas eu tenho percebido, isso independente de ser da área de segurança do trabalho ou não, e hoje uma pessoa lá no meu trabalho falou a mesma coisa, a pessoa lá no trabalho falou o seguinte, que ela tem um irmão, o cunhado dela, irmão do esposo dela, acho que tem 10 anos. Ela falou sério. Que hoje as crianças, o garoto vai xingar o outro, chama de CLT. Só uma reportagem na Globo falando disso, pô. Que isso? Só uma reportagem. Que ponto eu chegando. Exatamente. Não, a gente tava conversando sobre a dificuldade dessa geração nova, questão de trabalho. Ela falou assim, Wesley, essa geração nova, eles não têm mais a mesma percepção que nós temos em relação... E você já falou isso aqui um dia. Né? Que é muito interessante. Não tem mais a mesma percepção que a gente tem do CLT, que hoje é até difícil de falar, porque na nossa cabeça o CLT é o que traz meio que segurança, né? Sim. Porque isso a gente herdou dos nossos pais. Não, meu filho, você tem que ter um trabalho de carteira assinada. Isso. Você tem que ter teu FGTS. Paga 14º. Pô, você tem o FGTS, tem o 13º, férias. Tá vendo fulano de tal? Comprou um carro, ele tá lá, o uniforme, acorda às 5h30 da manhã, tá de crachá. Essa é a minha e não que isso seja ruim, tem pessoas que, né? Só que essa galera nova agora, que já é a galera que surge junto com o YouTube, que é a galera de design, igual o Lucas, né? Social media. Essa galera já, pra eles, assim, a questão de CLT, carteira assinada, é a parada, né? Então, a nossa geração, a galera tinha esse preconceito. Pô, trabalhar PJ, né? Só que eu também tenho percebido que o próprio brasileiro hoje, ele já está tendencioso hoje a empreender. Sim. Seja na área de segurança, o cara, pô, vou abrir aqui uma barraca de açaí, vou abrir aqui uma sorveteria, vou fazer isso, uma pizzaria, uma hamburgueria. A galera, principalmente a pandemia, acho que fomentou muito isso. Então a galera hoje, ela não tá preocupada mais com porque na época do meu avô, por exemplo, meu avô se aposentou com 50 anos. Hoje, a gente não sabe quando a gente vai se aposentar. Então a galera hoje, ela tá preocupada com o seguinte, mano, é o carvão no final do mês. Né? É pagar a conta, é pagar a escola do filho. Pouco importa se é carteira assinada ou se é PJ. O cara, pô, tu vou ganhar quanto mais no líquido? Ah, no PJ aqui, eu vou pro PJ. Hoje em dia a galera não tá nessa de não vou ficar aqui porque é CLT, porque vai me dar uma... Aposentadoria. Porque a aposentadoria... Trabalhar pensando em aposentar. Essa agora, não tem essa parada. Não tem essa parada. Essa só quer sobreviver, pô. E nem pensa em aposentadoria. Tá tão caro, então eu tô falando isso porque eu queria te perguntar. Fiz esse contexto aqui. Na sua opinião, né? Hoje vale a pena trabalhar no PJ na área de segurança do trabalho, seja empreendendo literalmente ou prestando serviço para a empresa? Vale muito a pena, né, cara? Eu acho que tem empresas ainda que vale a pena você trabalhar CLT, ainda tem algumas boas empresas com benefícios, um salário justo, alguma condição de trabalho, e tem outros que não vale. Assim, eu não quero voltar para o CLT. Mas eu sou um cara aventureiro, acho que é do perfil da pessoa. Sim. Entendeu? Eu quero expandir, eu quero pegar um novo contrato. Eu estou cheio de ideias. Sim. Mas tem pessoas que não têm esse perfil. Ele fica mais seguro trabalhando no CLT. A empresa é boa, paga um bom salário. Cara, tá bom. Não tem problema nenhum nisso. Não tem uma regra. Acho que vai do perfil da pessoa. Tem gente que já não se sente bem, não. Cara, não vou, eu acho que eu posso expandir, eu posso crescer, né? Eu acho que o problema que a gente estava conversando aqui outro dia, eu acho que houve uma desvalorização, querendo ou não, salarial da nossa profissão, mas também eu percebo que não é só a nossa profissão, não. É geral. É a percepção do valor do salário. A gente estava conversando aqui em off aqui, a gente não vai entrar em mérito aqui, o quanto que você foi ganhar quando você foi trabalhar na AFA. Aí eu dei uma olhada aqui para ver o salário mínimo naquela época ali. O que eu percebo que parece? Parece que a gente tinha um salário aqui, vamos botar 2013, a gente tinha um salário aqui, o salário mínimo era isso aqui. O que foi acontecendo? O salário mínimo foi chegando e tá fazendo isso aqui. E o que tava aqui não foi tipo assim, ó, o salário mínimo tá vindo pra cá, o salário vai vindo pra cá. Então você vê várias profissões que, vamos supor, há 10 anos atrás ganhava, dando exemplo, tá R$ 2.500. Só que o salário mínimo era 500. Então, beleza. Sim. Só que hoje o salário tá chegando, já tá 1.500 e aquela mesma função continua 2.500. Eu gosto sempre de bater na tecla aqui. Tô dizendo nem que é o técnico de segurança. Tem técnico de segurança que ganha 6 mil. Eu vi um dia no comentário o cara falar,
Se for menos de 5 mil, 6 mil, eu nem vou trabalhar. Beleza. Mas tem o cara que tá ganhando... Tem gente que tá ganhando menos de 3 mil reais. Sim, com certeza. Ganhando 2.800, 2.700 reais. Agora, é aquilo que a gente falou um pouco lá atrás. O mercado exige qualificação. Também. A galera que tá ganhando 6K, 7, 8, pessoal offshore, que fala inglês fluente, que tá numa multinacional, que tá numa indústria química, cara, tá nessa faixa. Só que você vai Tem pegar a qualificação de um cara desse e pega a qualificação, de repente, do cara que tá reclamando pra caramba, mas não faz nada pra sair daquela realidade, né? O cara não faz um curso à parte, não faz um curso de gestão, ele não faz um inglês, ou, não quero, o idioma não é minha praia, mas vou me especializar então na parte técnica, tá? Então tem que fazer alguma coisa. Agora, tô ganhando pouco. E o que tu tá fazendo pra mudar a realidade? Cara, tu não vai porque tu é bonitinho, ou porque tu é alto, porque tu é magro, e as pessoas vão te pagar mais, não. Tu tem que se qualificar, pô. Exatamente. Isso aí eu falo para segurança do trabalho e para todas as áreas. Não adianta reclamar. Tem que arregaçar as mangas e se qualificar. Porque se mesmo que você esteja ganhando pouco num determinado momento, se você se qualificar, cara, daqui a pouco vai chegar uma oportunidade. Porque assim, eu entendo que na vida existe um pouquinho de sorte de você estar no lugar certo e na hora certa. Eu acredito nisso. Porém, até essa sorte acompanhada do trabalho. Porque se você não adianta nada você estar no lugar certo, na hora certa. Eu chegar pra você e falar assim, cara, pô, Jefferson, meu tio tá com uma vaga lá na empresa dele pra piloto de avião, cara. 100 mil reais o salário. Me manda teu currículo aí que eu vou te colocar lá. Tá, tu tem qualificação pra poder pilotar um avião? Não adianta nada. Tu tá no lugar certo, na hora certa, mas tu não tem a qualificação. Agora, pô, juntou as duas. Você falou comigo aquele dia. Pô, tô com essa vaga aqui, situação. Falei, cara, tem o parceiro aqui. Sim. O cara tava na hora. Ou seja, um pouco de sorte, mas junto com o trabalho. Ele não se tem preparou jeito. pra sorte. Não adiantaria... Onde passou, ele estava preparado. Tava preparado. Eu já perdi oportunidade por não ter inglês fluente, cara. E oportunidade boa. Sim. Boa. Pra trabalhar offshore em empresa grande, multinacional. Só que meu inglês é fraco. Entendeu? Então, assim, o que eu tô fazendo para mudar isso? Eu me matriculei no curso, eu tô fazendo aula, eu tô me esforçando. Então, como é que eu vou pleitear uma vaga offshore que exige inglês fluente? Você faz reunião em inglês, você precisa fazer um briefing em inglês. Como é que eu vou pleitear uma vaga se eu não tô falando inglês fluente? Sabe que tapa na cara que eu tomei? O Vitor Costa veio aqui, manda um abraço aí pro Vitor. O Vitor foi o segundo episódio, mas foi o primeiro convidado. E aí ele fez um curso, eu participei desse curso dele. Aí ele colocou no Forms lá uma pesquisa para responder. Aí na pesquisa, a pergunta da pesquisa: quantos livros você leu? Não lembro se era no último ano ou esse ano, não lembro agora. Mano, cara, quando ele foi um tapa Machucou. Papo 10 mesmo. Aquilo me incomodou até hoje, que hoje eu procuro sempre estar lendo um livro. E a maioria das pessoas, ele botou lá o gráfico, ninguém tinha lido um livro. Aí aquilo ali me falou, poxa, como que você tá querendo algo diferente, mas se você não tá se capacitando? Sim. Você não lê um livro, cara. Se você chegar na entrevista, imagina, tu chega numa entrevista para técnico de segurança ou para engenheiro de segurança do trabalho. Aí o recrutador fala assim, qual foi o último livro sobre segurança do trabalho que você leu? Nem norma tem livro mais, que a gente não lê mais, não compra mais aquela norma de livro. A gente só lê o PDF, entendeu? Não tem nem como falar que foi a norma. Então, assim, é complicado, né, cara? Não tem como a gente querer resultado diferente fazendo a mesma coisa, né? Com certeza. Eu até alguns anos atrás, falei, cara, eu já tenho 10 anos de experiência. Tô tranquilão na minha área, sempre consegui bons empregos. E aí eu comecei a pesquisar alguma coisa e foi onde eu me interessei por podcast, o canal de segurança, e eu vi que eu não sei nada, cara. Todo dia a gente aprende. Eu vi eu até comentei, eu não lembro o nome, mas um rapaz falando de Gilhat. O Rômulo aqui. De FAT. Cara, o cara deu uma aula, entendeu? Ele é especialista naquilo. E então, assim, hoje eu consumo muito, e cada vez que eu assisto e vejo um profissional, vejo aqui o podcast, assisto um canal de segurança, eu vejo que eu não sei nada, que eu preciso aprender. E aí um assunto que é abordado, que eu não sei, eu vou lá, tento pesquisar para entender um pouco daquilo. Para não ficar também voando. E quanto mais a gente vai cavando, mais a gente vai vendo, cara, a gente não sabe nada. Exatamente. E a área de segurança é muito grande. E o podcast que eu gosto por causa disso, porque quando eu vou entrevistar alguém, a gente não costuma ter pauta, né?
Mas eu me obrigo a dar uma lida sobre aquele assunto ali antes, né? Já teve assunto aqui que eu, tipo assim, de eu falar assim, cara, não sei nada sobre esse assunto. Estou vindo aqui cru, dou uma lida e isso te obriga a dar uma estudada, né? Sobre aquele determinado assunto, né? Com certeza. E quanto mais eu vejo material de segurança, eu vejo que tem muito, muito profissional bom, né? Que a gente consegue aprender muito. Hoje a internet, né, o YouTube, é uma ferramenta excepcional, se você souber usar, né? Agora tu ficar lá no TikTok o tempo todo vendo coisas aleatórias só rolando, tu vai perder 2, 3 horas do teu dia ali, cara, e não aprendeu nada. A gente tem que tentar ser produtivo com a internet. Vamos ver alguma coisa para entretenimento? Vamos. Mas vamos separar um tempo. O que eu tenho feito agora na questão do inglês é uma coisa que eu me cobro. Por que eu não falo inglês fluente? Né? Por que eu ainda 40 anos, e eu sabendo que isso é um diferencial para minha área, estou terminando a pós-graduação agora em agosto. Nível superior, para as boas vagas, as excelentes vagas, não tem para onde correr, cara. Eu estava falando isso hoje com a minha esposa, que eu percebi isso, essa transição de técnico de segurança para ser engenheiro de segurança do trabalho. Para engenharia de segurança do trabalho, eu percebi que a maioria das vagas, e assim, pelo menos assim, olhando o LinkedIn, elas são para multinacionais, porque parte do princípio que para ter um engenheiro de segurança do trabalho, eu não sei situações, né, de grau de risco 4, etc, tal, mas na maioria das vezes serão empresas com uma quantidade grande de funcionários. Então, ou é uma multinacional ou uma empresa nacional grande com um certo porte, mas na maioria se você botar no LinkedIn, a maioria são multinacionais. E chega numa hora que pede o quê? Inglês. Teve uma empresa que ela me mandou mensagem. Pô, a menina me ligou, cara, e eu não tinha visto. Ela mandou pelo LinkedIn e eu não tinha visto tipo assim, tava meio sem acessar a LinkedIn, né? Aí quando eu vi, ela me mandou um e-mail. Não sei o que, a gente viu aqui teu perfil aqui. Pô, cara, tava tudo assim, encaixadinho, mano. Aí o que foi que pesou? Inglês. Uma empresa multinacional, uma empresa irlandesa, conhecida. Todo mundo conhece muito. Quem é do trecho conhece a empresa. E eu não tinha inglês. Aí eu falei assim, caramba, cara. Não, acho que era pra coordenador, se eu não me engano. Falei, caramba, não tem que. Aí aquilo dali também me deu. Era duas coisas que eu percebo pra engenheiro de segurança do trabalho: inglês e meio ambiente. Foi o que eu falei no outro vídeo. É muito legal. O meio ambiente, ele, tipo assim, ele sozinho, principalmente o técnico, não te oferece muita coisa, não. Mas você sendo profissional de segurança do trabalho, ter o meio ambiente te dá um diferencial. E aí eu percebo que o engenheiro de segurança do trabalho, o ideal é ele ter alguma capacitação na área de qualidade e na área de meio ambiente. E ter o inglês também é um diferencial. Tem o inglês diferencial. Multinacional, então. Eu tô com 40 anos. E assim, a gente ainda acha oportunidades, caçando ali, com a experiência que a gente tem, ainda acha alguma oportunidade que você tendo ali um intermediário, mas essa nova geração, essa galera, eu falo pra minha esposa, meu sobrinho, né? Cara, a galera nova agora, que vai pro mercado, que quer disputar uma vaga para nível superior, inglês acho que vai ser assim o básico. É o básico. Não tem pra onde correr. Tá. A gente tá pegando a transição ali. E precisa, né, cara? Você que é de trecho, eu trabalhei numa empresa que teve um projeto que era o projeto Rota 3 da Petrobras, que ligava... Era na época do... Lá em Itaboraí, qual era o nome do... Comperge. E a empresa que eu trabalhava, a gente estava fazendo o transporte do tubo lá da Confab. Confab é uma fábrica lá em Pindamonhangaba, e trazia para Angra dos Reis e para Itaguaí. Sim. Esses tubos. Aí, na verdade, era uma quarteirização, né? A gente prestava serviço para uma empresa holandesa, e essa empresa holandesa ela foi contratada pela Petrobras. Perfeito. Cara, quando tinha reuniões periódicas. Aí, olha o interessante do inglês. Tinha um cara que trabalhava nessa empresa que eu trabalhava, que ele só ia para as reuniões porque ele falava inglês. Porque, tipo, eu não falava inglês, eu tinha que ir, que a parte de segurança do trabalho. Era o HSE, né? Ia eu representando segurança do trabalho, tinha minha gerente que ia representando qualidade e meio ambiente. Chegava lá, ela ainda manjava de inglês, ela tinha estudado inglês, mas não falava fluentemente. E ele tinha morado nos Estados Unidos 10 anos, assim, meio que... Não sei se legal ou tal, mas ele morou 10 anos nos Estados Unidos. Então ele falava inglês fluente. Cara, ele só ia para as reuniões por causa que ele falava inglês. E eu lembro que teve uma reunião em Angra que, cara, eu fiquei com vergonha, cara.
tipo assim, umas 30 cabeças lá tal, cara, e todo mundo entendendo inglês e eu não Sentiu um entendendo analfabeto funcional, né? Nada. E o pior, o mais absurdo, uma dessas reuniões foi lá na empresa que eu trabalhava. Aí uma das reuniões fizeram lá. Todo mundo que tava na mesa era brasileiro. Só que o hábito era tão grande de falar inglês que todo mundo começou a falar inglês na reunião. Aí daqui a pouco tá assim meio que no meio da reunião. Gente, só tem brasileiro aqui, por que a gente não fala em português? Aí foi que fui falar em português. Aí foi um tapa, mas a falta de vergonha na cara. Eu aprendi inglês de lá pra cá. Também não aprendi inglês. Porque acho que a gente cria um bloqueio, né? Com a certa idade a gente cria um certo... O aprendizado tá muito na questão de corrigir. E você, como adulto, você tem um bloqueio. Se você falar errado, por que a criança tem a alfabetização mais fácil? Porque se ela errou, você vai lá e corrige na hora. Ah, pepeta, não, é chupeta. E não tem problema pra ela. Não tem problema nenhum. Ela vai pepeta de novo até uma hora que ela vai chupeta. Ela vai escutando tanto que ela vai acertando no ouvido, né? De forma que ela vai ouvindo. Você, adulto, você erra uma, 2 vezes, você não quer ficar... Não é assim, olha. E aí tem essa dificuldade de ter esse bloqueio, entendeu? O que eu tenho feito é... Eu moro em Itaguaí. Faço esse percurso para onde eu trabalho, 40 minutos. Então eu uso esse tempo. Eu tenho todos os dias tentado assistir colocar algum áudio em inglês, alguma conversa, algum podcast em inglês, e venho usando esses 40 minutos que eu não fazia nada, ficava só olhando para a paisagem. Hoje eu já venho ouvindo um áudio em inglês. Isso vai melhorando. Eu estava metodicamente fazendo o Duolingo. O Duolingo ajuda muito a falar. Eu acho que eu cheguei a fazer aquela como é que fala o nome? Intensiva lá, que você fica tantos dias. Eu usei o Duolingo, mas tem muitos Cara, anos eu acho que eu cheguei a ficar, se eu não me engano, acho que em 100 dias, assim, direto. Ajuda muito. Só que chega uma hora que tu perde por causa do jogo. 3 dias que eu não fui. Aí desanda. Daqui a pouco tu acaba não evoluindo, mas ajuda bastante, né? Ajuda. É a prática, cara. Um amigo meu, ele, de tanto jogo, jogava CS, jogava online, jogava com o pessoal da gringa, ele aprendeu assim. Que ele errava, o cara lá corrigia ele aprendeu a falar inglês fluentemente. Agora, falando assim, de qualificação, que eu observo também é o seguinte: você pega aí uma pessoa que é formada na faculdade federal, ela é preparada, ela desde criança, né, ela estudou em colégio bilíngue, ela só estudou nos melhores colégios, foi para uma faculdade federal, fez uma faculdade federal. Essa pessoa ela foi preparada para ser um gestor, né, cara? Não tem outro caminho para ela, né? Vai ser um gestor de qualquer outra coisa, de engenharia, segurança, enfim. Mas ela passa por essa trajetória toda e em pouquíssimos momentos da formação dela é falado de segurança. E esse cara, essa pessoa, esse homem, essa mulher, que vai comandar uma equipe. E às vezes você, técnico de segurança, que fez lá o teu Senac, teu cursinho técnico, cara, às vezes não. A realidade é que você domina a área de segurança, e essa pessoa nunca ouviu falar em segurança, mas ela tem um cargo de gestão, de liderança. Então acho que a mudança de chave também para um país na questão cultural de segurança é na formação técnica, na formação da engenharia, na formação... Falar de segurança, ter uma cadeira mais forte. A gente passa, eu fiz produção, a gente passa ali por ergonomia, uma matéria, né? uma coisinha muito básica, mas não se aprofunda. Quando você pega um gerente de obra, de projeto, que vai tomar decisões, se ele não colocar num somatório ali segurança do trabalho, é onde começa a dar os problemas, né? Vai falar muito sobre isso aqui. Hoje a galera tá usando muito essa questão da tributação, estão pegando o efeito inverso, né? Pegando a questão da tributação para poder chamar a atenção do empresário, para ele entender que o acidente para ele gera prejuízo financeiro que ele consegue economizar com isso. Então hoje a galera tá indo, que é a nova segurança do trabalho que a gente estava conversando aqui nos bastidores aqui, que é tentar trazer essa conscientização, quando ele entender que porque às vezes o cara acha que é só aquele acidentezinho ali, aconteceu aquele acidente, teve um afastamento, só que ele não sabe, que muitas vezes fica ali junto com a contabilidade, ele nem tá pagando imposto aqui, ele nem sabe. Mas quando ele vai botar na ponta do lápis ali, que é essa aula do Rômulo, pessoal, procura aí, que é top. Caramba, paguei 300 mil reais por causa desse acidente aqui, sim, que eu poderia ter investido aqui num equipamento de proteção coletiva, que eu tô fazendo economia porca aqui por causa de EPI, que eu poderia gastar aí R$1.000 de EPI, eu tive um prejuízo de 300 mil, de 900 mil, dependendo do porte da empresa, de milhões, dependendo do porte da empresa. Não precisa ser empresa muito grande não, tá?
A gente tá falando aí, se fizer uns cálculos aí, você vai ver que a empresa aí de médio porte aí pode acabar. E hoje a gente tá tendo também, o que as pessoas não falam muito, que é a ação reversa do INSS ainda. Quando ela percebe que há um erro da empresa em relação àquele acidente, então, por exemplo, teve uma amputação de dedo, as máquinas não estão de acordo com o NR12, o trabalhador não recebeu equipamento de proteção individual, nem treinamento, etc., o INSS mesmo faz uma ação reversa contra a empresa, eu já vi isso, tá? Não estou falando contra da carochinha, não, e ela aciona a própria empresa, a empresa tem que pagar esse prejuízo aí. Ela teve o custo de 200 mil com o colaborador, a empresa depois vai ter que pagar para o INSS esse custo aí. Certo. Então, acho que é a forma que eles estão entendendo de tentar conscientizar Pelo de forma bolso, né? pelo bolso aí o trabalhador. Rapaziada, só, quero pedir a vocês que ficou aqui com a gente, seguir o Jefferson de novo, segue na rede lá. Como é que tá o TikTok? É só linha de vida? Como é que é? É só linha de vida. Linha de vida? Estamos fazendo uma coisa muito, muito longe disso aqui, né? Tá Da famosinho. parte profissional. Mas assim, eu gosto de fazer. Independente da qualidade, assim, da imagem, som, eu tento fazer alguma coisa que leve algum conhecimento. Eu acho que é bacana. A proposta é essa, assim como o podcast, uma grande proporção consegue alcançar, mas às vezes a gente ali alcança um amigo que está distante, Sim. um colega que vê. Eu mesmo, depois que comecei a gravar, vários amigos que eu não via há muito tempo, pô, cara, tu tá trabalhando com isso, aquilo, coisa e tal. A gente começou a trocar uma ideia, por quê? Um videozinho que eu postei. Eu tenho certeza que alguma semente chega em alguém ali, né, quando eu falo de acidente ou de alguma situação de segurança. E Jefferson, olha por um lado também, né? Que é o que me motiva a fazer aqui o podcast. Quando você vai olhar as visualizações, né? Que ainda, por exemplo, nosso canal é pequeno comparado a outros canais aí. Isso é a realidade. Né? A gente tá, graças a Deus, Caminhando. tá caminhando. E sem aquela pressa, a gente não, Sim. A gente não vive disso. a Né? gente não vive disso, né? A gente nem patrocina, a gente tem. Se você quiser patrocinar a gente, fica aí. Oportunidade aí, ó. Mas, Pequeno. porém, eu estava olhando os números aqui, eu falei assim, cara, a gente já tá quase chegando em um ano, a gente já tá quase chegando a 1 milhão de visualizações no TikTok. Muita coisa. Cara, quando que a gente ia alcançar esse tanto de pessoas no offline? É muita gente. É muita gente. Entendeu? Então, tipo assim, ainda que a gente não ganhe R$1 com isso, cara, olha a oportunidade que a gente... Olha o network. Se a gente não tivesse podcast, nem te conheceria. Talvez, com certeza, Dificilmente a gente iria se esse encontro conhecer. não estaria acontecendo. Exatamente. E outras pessoas que a gente tem conhecido, várias pessoas que a gente conheceu aqui através do podcast, pessoas que veem o nosso rosto aí através do Até a podcast. situação em off que a gente compartilhou esses dias, que ele falou, pô, Sérgio, postei um vídeo no TikTok, um amigo meu lembrou de mim e me chamou pra fazer um treinamento. Lembra? Sim. Foi. Porque quem não é visto... Não é Não é lembrado. Não é Isso é lembrado. verdade. Exatamente. É isso aí, pessoal. Isso aí. Verdade. Jefferson, cara, brigadão aí Eu que pela agradeço aí tua pela presença aí. Foi um bate-papo, resenha. né? Foi, te Porque, contei. na verdade, é a primeira vez que a gente para pra poder trocar uma ideia mesmo, né? Então, Não tem nada foi... combinado. Foi isso. Então, na verdade, pessoal, esse bate-papo aqui foi mesmo... A gente tá gravando a nossa resenha aqui, né? de segurança do trabalho, né? Pena que a gente não gravou antes aqui, né, cara? A gente tava conversando aqui antes, off aqui, né? Se tivesse gravado, ia estar com mais detalhes ainda, né, galera? Mas esse aí vai ficar no off. Pessoal, olha só, Deixa quieto. se inscreve aí, ajuda a gente. Esse é o Antecipo Podcast. Segue a gente também do Jefferson também. Segue lá no Linha de Vida, tá fazendo conteúdo maneiro. Ele tá tímido em falar, mas E o nome é legal, né? Linha de vida legal, né? É simples, mas legal. tá muito maneiro lá. As sátiras, as situações do dia a dia também, as reflexões que ele traz ali. Valeu? Forte abraço, segue a gente, vamos que vamos. Valeu, galera. Abraço.